Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é seu amigo Joaldo Almeida, entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Hoje, abrindo o livro, a Epístola de Romanos. Que bênção, né? Nós encerramos Provérbios, primeiro Sermão da Montanha, depois Provérbios e agora entrando em Romanos como resultado aí da nossa enquete. As pessoas decidiram, votaram e Romanos foi o livro vencedor. Romanos é um livro interessante, uma das epístolas de Paulo mais poderosas, que traz características tremendas do Evangelho. E hoje nós vamos começar do capítulo 1, que tem 32 versículos. Nós vamos ler uma porção de 10 e duas porções de 11. E como fizemos em Provérbios, vamos escolher 3 versículos para trazermos revelação da palavra, conselho, direção e entender as doutrinas e fundamentos que essa epístola tão linda, tão poderosa traz. Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês, em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja a oportunidade de visitá-los. Quero destacar 3 versículos para nós comentarmos. O primeiro, versículo 3, que diz assim: este evangelho diz a respeito de seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Primeiro entendimento que nós temos que ter em relação à Epístola de Romanos é que a Epístola de Romanos é um evangelho também. A gente costuma chamar os 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, de evangelho, mas eles são livros históricos, eles contam a história de Jesus aqui na Terra. Paulo traz uma revelação do evangelho. Ele vai dizer mais à frente que, segundo o meu evangelho, não dele próprio, mas o de Jesus, como ele diz aqui, e aí ele coloca Romanos como um evangelho, porque ele traz as boas novas de salvação. Ele fala como era o homem, como o homem se perdeu, como Deus resgatou o homem. Então tudo isso é o evangelho. Mas ele deixa algo interessante aqui dito no versículo 3. Ele diz que o evangelho ele é a respeito do Filho de Deus. Ele não é a respeito de prosperidade, ele não é a respeito de como você casar, ele não é a respeito disso, ele é a respeito do Filho de Deus. E no Filho de Deus estão todas as coisas que vão completar a sua existência, a sua vida e te fazer uma pessoa realmente abençoada. Outro versículo que eu quero destacar é o versículo 6, que diz que entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, qual é o seu chamado? Para que você foi chamado? Esse texto diz que você foi chamado não para pregar, não para cantar. Você não foi chamado para ser usado por Deus. Você não foi chamado para fazer coisas grandiosas no reino de Deus. Você foi chamado principalmente para pertencer a Jesus Cristo. Ele te chamou para estar com Ele, para ter um relacionamento com Ele. E a partir desse relacionamento, as coisas vão sendo executadas, mas o relacionamento vem antes das obras. Não se engane, você não foi chamado para fazer, você foi chamado para se relacionar com Jesus, para pertencer a Ele. E o último versículo é o versículo de número 9, ele diz assim: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Então, primeiro entendimento, o Evangelho não é para ser vivido na carne. A minha carne tem que estar em sujeição, a minha alma também, mas eu sirvo a Deus em espírito. O que é servir em espírito? Eu não vivo pelo que eu sinto,
nem pelo que eu ouço, nem pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E quando você vive isso, você tem o entendimento de que no Evangelho você vive pela fé e não pelo que se sente. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Vamos falar com o papai? Abba, Pai, nós queremos te louvar por esse tempo, pela abertura da Epístola de Romanos, desse devocional. Que seja um tempo de bênção para os teus filhos, que aqueles que vão nos acompanhar aqui possam ser tocados, abençoados pelo teu Espírito Santo. Quero colocar em tuas mãos cada uma das pessoas que estão nos seguindo nas redes sociais, te pedir que o Senhor possa tocá-los, que a tua palavra os encontre e o coração deles seja como uma boa terra, onde a tua palavra venha prosperar, criar raízes e fazer com que essas pessoas vivam profundidade. Oro para que o Senhor traga a tua bênção sobre os teus filhos. Repreendemos toda a enfermidade em nome de Jesus, que os teus filhos sejam imunes pelo sangue do Cordeiro e que a tua vida flua em nós para a glória do nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no seu coração. Graça e paz.